Valeu, meninos. Estamos aqui. Acordamos cedo hoje, né, Carlos, Isabela, Arthur, Rabelo, Wagner e Eros. Mais um ano indo. Daqui a um tempinho, 2022 chegando. Inicialmente, para vocês, que vocês tenham um 2022 cheio de coisas boas. E é um ano para vocês, um ano desafiador, viu? Ano que vem é o terceiro ano. Estou vendo aqui as notas aqui. Vamos ver se vão chegar lá, né? Espero que sim. É um desafiador, então se preparem aí, porque com certeza desafios maiores virão, tá? Então, o que é que eu vou fazer hoje? Eu não postei ainda nenhuma atividade para vocês, vou postar ainda. Eu vou aqui deixar também o celular ligado, porque eu tenho a visão de vocês aqui. Então, a minha ideia hoje é um bate-papo sobre uma revisão da literatura. É mais um bate-papo com vocês, trabalhar alguns conceitos. Pegue um caderninho, pegue um lápis, pegue uma caneta, ou pegue o seu próprio computador, o seu celular. Anote algumas coisinhas que são importantes para vocês gravarem, fixar depois. E a partir desse momento de hoje eu vou postar uma tarefinha no NEAD para vocês desenvolverem. Continua, fechamos já o terceiro bimestre, já estamos no quarto bimestre agora, e caminhando agora para o fechamento. Bom dia, Marcos Barroso. E caminhando para o fechamento do ano. Se preparem, porque ano que vem a gente deve voltar ao presencial. Então, isso é fundamental para vocês já começarem a se organizar. E aí, no encontro presencial, é outra dinâmica. É outra dinâmica. Bem, então, o que eu queria que vocês fixassem bem na cabecinha de vocês? Língua portuguesa tem que dar conta de 3 grandes áreas. A gente chama assim, 3 grandes áreas. A primeira grande área da língua portuguesa é a gramática. A gente chama de gramática porque ela precisa trabalhar a língua na sua estrutura. Então, nós temos a gramática, e a gramática ela é o nosso esqueleto. É como se fosse o nosso esqueleto. Então, todos nós, para a gente ter esse corpo com essa capacidade de mobilidade para andar, sentar, deitar, isso é possível porque nós temos uma estrutura básica, que nos sustenta. Essa estrutura é esse esqueleto, que nos mantém de pé. Se a gente começar a tirar a parte do esqueleto, a gente começa a definhar. Então, é igual... Veja essa imagem que está aí no quadro, esses malabarismos, tudo que é possível, a pessoa inverter a mão, encortar e fazer, e ficar de pé e deitar, é porque tem uma mobilidade a partir desse esqueleto. Senão, tudo seria desmontado. Na língua, esse esqueleto é a gramática. Ela que cria as regras, as normas, para que a gente possa se comunicar por meio de uma língua. E vocês sabem que uma das características da gente ter um povo, a razão para a gente ter um povo é uma língua. Então, para se construir um povo, você precisa de gente, precisa de espaço, precisa de língua. Então, são esses 3 requisitos. Um povo, um espaço, um território e uma língua. Aí você constitui um povo ou uma nação. A nossa língua é a portuguesa. Então, o nosso território é o Brasil, esses 8 milhões e 500 e tantos mil quilômetros quadrados, tá? E o nosso povo, nós somos, portanto, esses brasileiros, formados de várias contribuições. A língua, portanto, é isso.
Por isso que, às vezes, a gente tem que analisar aquelas regras, aquelas normas, e atualizá-las de vez em quando. Foi o que aconteceu em 2016, quando a língua portuguesa passou por uma reforma. Vocês que são jovens, pouco assimilaram, mas as pessoas um pouco mais de idade estão com dificuldade, porque elas aprenderam trema, aprenderam acento circunflexo, aprenderam o hífen, e houve mudança nessa norma a partir de 2016, que já vem desde 2009, mas ela vai se efetivar em 2016. O outro gancho da língua portuguesa, antes de falar da literatura, é a redação, é a escrita. Então, a gente precisa entender que, quando nós estamos diante de um texto, nós somos chamados a reproduzir, a reescrever aquele texto. É a redação. É um lado que a gente tem que aprender a desenvolver. E aí, vocês terão que fazer uma redação lá no PAS, e também vocês vivem escrevendo, ainda que seja uma carinha, um bilhete, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, ou um texto grande, vocês estão escrevendo. Então, isso é produção textual. Isso é um outro gancho, é uma outra perna que trabalha a língua portuguesa. Aqui nesse curso, a gente está trabalhando basicamente em consonância com o PAS. Então, vocês deverão ter habilidade para escrever algum texto, quer ele seja na modalidade narrativa, na descritiva ou na dissertativa. Na verdade, nas tipologias, tá? Textuais, narrativo, descritivo ou dissertativo. Pode ser uma carta. A carta pode vir um teor narrativo, descritivo ou dissertativo. Então, quer dizer, o gênero textual, vocês podem ser surpreendidos. Mas se souberem e se entenderem que a escrita passa por esses 3 modelos de narração, descrição e dissertação, vocês conseguirão fazer qualquer formato de texto. Eu vou preparar um material para a gente desenvolver isso no próximo mês, em janeiro, porque já vai estar próximo a gente trabalhar a questão da prova do PAS. E a terceira perna é um tripé: gramática, produção textual, que é a redação, é a literatura. Aí eu quero trazer um pouquinho, essa aula de hoje vai ser uma espécie de revisão da literatura, só para a gente concatenar bem, tá? E a partir daí eu vou desenvolver uma tarefa, que deve ser um questionário, uma avaliaçãozinha, que vou postar para vocês fazerem, e também vou postar uma tarefinha do livro de vocês. Depois eu vou escolher aqui. Na verdade, eu já escolhi a tarefa, e depois eu vou postar no NEAD qual é a tarefinha de vocês para os próximos dias. Bom, quando a gente fala de literatura, a gente fala de períodos. É claro que a literatura ela não é caracterizada como uma história, mas ela segue o curso de uma história. Então, a gente trabalha a literatura exatamente nessa perspectiva de que ela vai sendo produzida à medida que a história ela vai se realizando. Então, ela vai seguindo uma linha. Vocês sabem que a história ela é a repetição e a sucessão de fatos. Há coisas nas histórias que se repetem, mas há coisas nas histórias que são novas, novidades. Tá? Então, a gente vive nessa gangorra, ora retomando o que foi feito lá atrás, ora reinventando coisas novas na nossa história. A literatura tem essa relação com a história, por isso que a gente chama de periodização. O que é a periodização? É você estabelecer períodos onde a produção literária ela ocorre mais especificamente. E para vocês terem um giro bacana da literatura, tá? Então eu vou fazer um percurso histórico da nossa literatura. Claro que quando vocês trabalharam, estão vendo aqui uma tela, que é uma tela sinóptica, um quadro sinóptico,
Enquanto a gente trabalha aqui basicamente duas grandes pernas. Uma é Portugal, porque Portugal é a nossa base, é a nossa origem. Vocês sabem que Portugal é a nação que nos originou, então a gente tem essa relação com Portugal, e aqui tem o Brasil a partir do seu descobrimento. Então, muito antes do Brasil começar a escrever, Portugal já tinha uma história. E essa estrada portuguesa de escrita vai nos influenciar de alguma maneira. Tá? Por isso que a gente trabalhou aqui um período um pouquinho antes de 1500. Então, observe que um período inicial vai lá para o que nós chamamos de trovadorismo. Trovadorismo. Esse período coincide exatamente com o início da língua portuguesa. Então, aí é uma desconfiança de que o primeiro documento escrito em língua portuguesa ele foi escrito em 1189, 1198, mais ou menos nesse período. E a primeira carta foi uma carta de um rei, tá, para uma donzela. Esse rei ele era um rei muito fanfarrão, muito mulherengo, e ele conheceu uma donzela, uma moça, uma camponesa. E se apaixonou por essa camponesa. E ele emite uma carta para ela, só que ele a viu uma vez. Tá? É a chamada Cantiga da Ribeirinha. Essa Ribeirinha. Na verdade, ele vai descrever o momento em que ela está passando num riacho, e ele a percebe, e ele se encanta com aquela mulher. E uma coisa engraçada nessa cantiga, ele só vê uma coisinha no corpo da mulher. É que quando ela vai passando a ribeira, ela levanta um pouquinho a saia e mostra o tornozelo. Só isso que ele vê. E a partir daí ele cria todo um imaginário e escreve essa canção da Ribeirinha. Minha Senhor, no dia que vos vi em saia, muito gramal para mim foi este dia. Ou seja, minha senhora, dona, no dia que eu vi o seu tornozelo, muito mal esse dia fez para mim. Foi muito ruim, porque a partir daí eu não consegui mais esquecer você. Então, a literatura tem a ver com isso, com essa produção, com essa relação do homem com a mulher, essa coisa bacana que a gente tem aí, vivendo isso ao longo da história. E depois você teve outras produções, Dom Diniz, que foi o grande escritor desse período, um rei de Portugal, que produziu nessa época. Em Portugal, então, estamos falando exatamente da origem, na origem da língua portuguesa. É até um fato interessante. Sabe que a língua portuguesa ela é lá no parnasianismo, chegamos em 1882 aqui no Brasil, vai aparecer um escritor que vai dizer que a nossa língua ela era a última flor do Lácio, inculta e bela. Olha o poema do Bilac, é assim. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Ele está descrevendo exatamente a língua portuguesa, porque ela foi a última língua a descender do tronco latino, por isso que ela é a última flor do Lácio. Lácio é a região onde se desenvolveu o latim. Então vejam que a gente é esse start, esse início da língua portuguesa que coincide, tá? Que coincide com essa ideia da literatura que aparece.
Depois tivemos o classicismo, tá? No mundo português, e agora a gente vai chegar ao século XVI, especificamente 1500, aqui no Brasil. E nesse período do Brasil 1500, a gente tem uma literatura diferente. Tá? A gente teve ali no trovadorismo as cantigas de amor, cantiga de maldição, cantiga de maldizer, as cantigas de escárnio, tá? As cantigas de amigo. A gente teve isso aí. Mas aí, quando houve a descoberta do Brasil, ou o achamento do Brasil, para algumas pessoas, para alguns historiadores, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi achado. A diferença é que a coisa que é achada porque alguém já esteve antes de 1500 é uma discussão histórica. Mas vamos tomar como um corte 1500. Então, em 1500 não havia brasileiro. Então, chegou aqui a caravela, ou chegaram as caravelas de Cabral. Eram 8 caravelas. Tá? Chegaram as caravelas de Cabral e aportaram lá na região de Porto Seguro em 1500. Bom dia, Arthur. Bem-vindo, querido. Em 1800, 21 de abril de 22 de abril de 1500, a época do descobrimento do Brasil. 21 é aniversário de Brasília, mas a descoberta foi 22 de abril de 1500. Segundo eles, a história. Mas pode ser que tenha alguma coisa anteriormente. Acontece que nesse 22 de abril, imagine o cenário, o Brasil ainda totalmente inexplorado, uma região totalmente fechada. Imagine se hoje você vai para uma floresta amazônica, para uma floresta nacional, aqui mesmo em Brasília tem aqui o Parque Nacional, que ainda é uma parte ainda nativa. Imagina isso em 1500, sem a presença humana, sem a exploração ainda, sem prédios, sem nada, em 1500. E chegando aquelas caravelas ao Brasil. Tá? E aí o que acontece? A partir desse período começa um olhar mais específico sobre o Brasil. E aí começa uma produção desse período, uma escrita. Então a literatura tem a ver com essa escrita, essa produção. Então qual era o interesse desse primeiro momento? Era mostrar que realmente o Brasil ele tinha despertava alguns interesses para o mundo europeu. E o primeiro documento escrito aqui no Brasil é a chamada Carta de Pero Vaz e Caminha. Essa carta ela é chamada como a nossa certidão de nascimento. É um documento de valores mais histórico que literário, mas tem uma beleza literária. Porque a diferença da literatura para os documentos é que a literatura ela recria, ela brinca com as palavras, ela trabalha o jogo de palavras. Já o documento ele é frio, você vai fazer uma procuração, você faz lá, provavelmente, Josué de Souza Mendes, não sei o quê, tal, que. A literatura ela recria. Veja como é que Pero Vaz de Caminha, o escritor mais importante desse período, olha como é que ele termina a carta, a sua primeira carta que ele manda ao rei de Portugal, falando sobre a nova terra achada. Ele termina a carta assim, ó, Alteza. Alteza é o termo quando me refiro a um rei, tá? Ou a um príncipe. Alteza. De ponta a ponta é toda a praia. Ele está lá, imagina ele lá no cenário, lá em Porto Seguro, naquele mar lindo, naquela praia espetacular, e ele de repente diz, Alteza, de ponta a ponta é toda a praia, muito chã, plana e muito formosa. Nela, na terra, até agora não sabemos que haja ouro nem prata, mas o clima em si é de muito
muitos bons ares, assim frios e temperados como os de entre Douro e Minhos. Águas são muitas e infindas, e em tal maneira graciosa que, querendo-a aproveitar, dá-se-á nela tudo pelo bem das águas que tem. Porém, a melhor semente que Vossa Alteza em ela, na terra, deres lançar, será salvar essa gente. Então, veja, essa carta de Pero Vaz de Caminha termina assim. Então, veja que tem uma beleza, além da informação, você vê que ele constrói a literatura de maneira imaginária, ampliando a ideia de mar, dando a Portugal a noção de que a terra ela era esplendorosa. Por isso que a gente vai encontrar nessa literatura uma supervalorização da terra, que chega até a ser um certo ufanismo, uma apropriação da terra. Então, isso acontece no século inicial, do chamado quinhentismo brasileiro, e mais especificamente na literatura informativa, que é essa que trabalha nesse período aí. A partir dessa visão de Pero Vaz de Caminha, vem outros autores, Pero de Magalhães Gândavo, e tem outros gramáticos que vão estudar a língua tupi-guarani, para mostrar que o Brasil tem um potencial a ser explorado. Então, essa literatura visava a mandar informações para Portugal. Por isso que é chamada de literatura informativa, porque ela vai prestar conta do que eles estão achando no Brasil a partir do seu descobrimento, do seu achamento. Nesse mesmo período, vêm para cá os jesuítas. Eles vêm para cá com a missão maior de propagar as ideias da Contra-Reforma. E aí, nesse período, eles também vêm com a missão de catequizar, de inicializar o homem descoberto, que no caso era o índio, foi o índio, né, na confissão religiosa, no catolicismo. E aí vêm os jesuítas e começam a trazer os textos bíblicos em forma de poesia, de teatro, de cartas. E aí eles criam uma outra literatura, basicamente chamada de literatura jesuítica, onde a gente vai ter o berço da poesia, do teatro e das cartas. Tanto que o próprio Padre Anchieta, ele é o chamado de pai do teatro brasileiro. O teatro começa com ele. Ele encenava com os índios textos bíblicos. Então, foi isso que veio dando à literatura esse percalço. E você tem história, você vai ter a literatura de Anchieta nesse período aí. Fechou o século XVI, já começamos o século XVII, 1601, entra o Barroco. Aí nós já temos o homem brasileiro, porque até então, no século anterior, eram os portugueses vindo e falando sobre o Brasil. Mas agora, 100 anos depois, nós já começamos a ter o primeiro homem brasileiro. E aí começam os brasileiros a aparecerem, sabendo que esses brasileiros, às vezes, nascem aqui e se for em Portugal, ou nascem em Portugal, vêm para o Brasil, mas já é uma geração não só de índios, mas de branco e negro, tá? De pessoas que estão aqui já vivendo ou nascendo na terra. Aí a gente começa a viver um grande conflito, que já aí começam os primeiros momentos de desencanto com a metrópole, com a coroa portuguesa, tá? E aí começam as primeiras chamadas para um Brasil livre. E nesse período também havia um outro problema seríssimo, que era o conflito religioso entre reforma e contra-reforma. A reforma pregada por Lutero, que era um retorno aos princípios bíblicos, a quebra das indulgências, a ideia de tirar do povo esse castigo, essa troca de terra
por deixar de pagar as penitências, as penalizações, essa coisa feudal que a igreja tinha de acumular grandes riquezas. Então, Lutero veio contra essa ideia. E falar a ideia da justificação, não, tudo é de graça, é pela fé. Tá? Acontece que a igreja também empreendeu uma grande campanha para recuperar, para diminuir as perdas que ela estava tendo de muitos adeptos, muitos católicos. E aí esse conflito gerou um nó na cabeça dessas pessoas. E aí começou uma literatura mais barroca, que é uma literatura que vai trabalhar com a ideia de, ao mesmo tempo, querer Deus e, ao mesmo tempo, não quer Deus. Então, assim, o homem vive em conflito. Ora no céu, ora na terra. Esse conflito, essa gangorra é tremenda nesse período. Tanto que um dos poemas do Gregório de Matos, ele fala: a voz correndo voa, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descoberta, que por me amar me estás cravado, e por não me perder, me condenar, me parece agora estás aberto. Uma coisa assim, que me fugiu o finalzinho. Tá? E ao mesmo tempo em que ele corre para Deus, ele se distancia. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não façais, pastor divino, da vossa ovelha, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória, ou seja, me salva, senão eu vou me perder. E aí o Senhor perde, se eu me perder, o Senhor perde a sua glória. É o período de Gregório de Matos, do Padre Vieira, belíssimo período que a gente pode depois, vocês precisam relembrar para darem conta lá nas questões que virão na provinha de vocês, tá bem? Depois temos um período parece mais tranquilo, mas não é. É o chamado arcadismo, em que o homem vai buscar o equilíbrio da natureza, vai tentar encontrar na natureza aquilo que é o chamado carpe diem, o locus amoeno, que é o local agradável. Mas nesse período, ele também vai estar ainda rompido com algumas questões que são caras ao Brasil, que é a liberdade. E aí foi nesse período que se deu a chamada Inconfidência Mineira, porque esses tantos poetas foram inconfidentes, foram deportados, foram mortos, tá? Muitos deles se subordinaram. Mas nós temos uma literatura rica, da região especificamente de Ouro Preto. Você tem livros belíssimos, como a Marília de Dirceu, um jurista de 40 anos que se apaixona por uma menina de 16 anos e faz uma produção literária belíssima nesse livro chamado Marília de Dirceu. Tá? Então, vocês têm aí Tomás Antônio Gonzaga, você vai ter o Silva Varenga, uma literatura forte nesse período, mas todas elas enviesadas pelas ideias da liberdade. Logo depois, século XIX, temos o romantismo. Então, veja que o romantismo já é uma realidade mais nossa, porque o Brasil está recém-independente de Portugal. A independência vem em 1822, o romantismo nasce em 1836. Então, já começamos a ter uma geração mais nossa. E aí começa aquela defesa por um Brasil, pelo nacionalismo, por as coisas nossas. É a partir daí que o índio entra na literatura como protagonismo. Aí você vai ter Iracema, você vai ter o Peri, o Guarani, você vai ter esses índios vindo para o cenário nacional como sendo os nossos grandes heróis. Tá? Peri é fabuloso, que Peri, o índio forte do Guarani, ele é capaz de defender a sua amada Cecília com gestos heróicos, bravos. Muito interessante. Mas também temos aí uma chegada de uma literatura mais sentimental, tá? Uma literatura mais voltada para o poético. Aí começam os nossos romances. O primeiro romance brasileiro, chamado A Moreninha, tá? De 1844.
Egito, um belíssimo livro. Depois tem Senhora, você vai ter depois outros grandes romances nesse período. Você vai ter nomes belíssimos como Castro Alves, Gonçalves Dias, o autor da Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Você vai encontrar aí José de Alencar, você vai encontrar o Joaquim Manuel de Macedo, você vai encontrar Fagundes Varela. Então, você vai encontrar uma geração de poetas que até hoje nós ainda temos em alto e bom estima, porque são grandes literatos. Caminhamos um pouquinho, chegamos ao realismo, em 1881, e aí aparece a figura máxima de Machado de Assis, um homem que vem fazer uma história, dividir uma literatura. Hoje, o grande guru, tá? O grande mago da nossa literatura, o homem que é respeitado, que cria imaginários e vai criando situações. Aí você vem com Dom Casmurro, vem com a Capitu, você vem aí com Memórias Póstumas de Brás Cubas, com Quincas Borbas, uma série de personagens que o Machado cria, e os contos que vocês leram dele também aí, tá? Que são fabulosos, histórias fabulosas de um homem filho de escravos e que, de fato, autodidata, aprendeu tudo sozinho. E aí você encontra nesse período grandes outros nomes, como a Luísa Azevedo, que vai trabalhar poema, literatura voltada para as questões sociais. Tá? Você vai encontrar nesse período também uma literatura forte, numa poesia mais rigorosa, no parnasianismo de Bilac, o autor daquele poema sobre a língua portuguesa. Você vai encontrar logo depois uma produção brasileira que vai entrar no viés político, que vai tentar, que o Brasil está deixando de ser um país de império, né, para entrar agora de monarquia, para entrar agora numa república. Então você tem uma literatura que vai dialogando e até chegarmos no período que a gente vai analisar a partir da semana que vem, ou do mês que vem, que é o simbolismo. Então, eu paro aqui hoje nesse resgate histórico, para vocês terem uma visão, e a partir de janeiro eu retomo com vocês a partir do simbolismo, que é um período fabuloso que a gente precisa conhecer. Então, a ideia de hoje foi fazer esse percurso, me alonguei bastante, porque eu me empolgo com a literatura. Imagine isso na sala de aula presencial. Eu tenho toda uma capacidade de decorar, então eu tenho muita coisa que eu gosto de passar para o aluno acerca da literatura. Então, esse percurso é o que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. O que vocês acharam? O que vocês têm a me dizer? Dúvidas, perguntas? Com vocês a palavra. Cadê as mensagens? Perfeito, Wagner. Eu queria que cada um se manifestasse aí, dizendo sim ou não, o que achou. Pode falar também. Se quiser também quiser abrir meu microfone, também pode falar. Arthur Rabelo já se manifestou, e o Wagner também. Muito bem, mensagem. Certinho, Marcos Barroso, Ero, sem dúvidas. Quem está mais aí? Quem está mais aí? Cadê você, Isa? Já respondi, professor. Eu tinha mandado mensagem. Ah, mandou? Ah, como passou aqui no outro aqui, deixa eu ver aqui. Tá, descartar aqui. É porque eu estava no... tá bom. Mandou sim, porque eu abri para o celular e aí ele pegou só as mensagens iniciais. Ok, meninos, então por hoje a gente fica assim, tá?
Eu vou trabalhar um exercício, posto para vocês, e a gente só volta a se encontrar no dia 6 de janeiro. Eu vou dar a vocês um descanso que vocês merecem. Teremos um feriado, uma semana de um recessozinho de vocês aí, de 26 a 31 de dezembro. 23 já é véspera de Natal, né? Justo está, entendeu? Então a gente só volta a se reencontrar dia 6 de janeiro. Deus deu para vocês um Feliz Natal. Muita coisa boa na família de vocês. Um 22 só cheio de coisas boas. Eu quero contar com vocês nesse período aí. Tá bom, meninos? Meninas? Valeu, Wagner. Até mais, querido. Já podem sair. Valeu, Carlos. Valeu, garoto. Valeu, Marcos Barroso. Um abraço. Até mais, Lucas. Muito bom. Tchau, querida. Tchau, Bela. Valeu, Eros. Valeu, Arthur. Um abraço.